Quando eu e meu marido, Daniel, decidimos nos mudar para uma nova cidade, nosso coração estava cheio de esperança. Depois de anos vivendo em um bairro barulhento sem muitas oportunidades, finalmente conseguimos juntar dinheiro para comprar uma casinha modesta, mas aconchegante, em um bairro residencial que parecia promissor. Para nós, era mais que uma mudança geográfica, era um recomeço de vida. Eu, Clara, sempre sonhei em ter um cantinho tranquilo, onde pudesse cultivar minhas plantas e receber amigos sem medo da violência das ruas antigas. Daniel, por sua vez, estava animado com a ideia de iniciar seu pequeno negócio de consertos de eletrodomésticos, aproveitando a clientela local que, segundo anúncios, sempre buscava profissionais de confiança. Era um projeto simples, mas cheio de amor. Nosso primeiro dia na cidade foi marcado pela ansiedade. Acordamos cedo, ainda rodeados de caixas, e começamos a organizar os móveis. Entre um móvel e outro, sorríamos e falávamos sobre como tudo ficaria quando estivesse pronto. Eu imaginava a cozinha iluminada e cheia de aromas de bolo, enquanto Daniel falava sobre transformar a garagem em sua oficina. Estávamos animados e sonhadores, como duas crianças diante de algo novo. O bairro parecia silencioso e bem cuidado. As ruas eram arborizadas, as casas pintadas e os jardins tinham flores coloridas. Caminhar por ali nos fazia acreditar que tínhamos tomado a decisão certa. Era como se cada detalhe confirmasse que a vida estava nos dando uma segunda chance. Mas, como descobriríamos logo, nem todos compartilhavam da mesma alegria com a nossa chegada. No final da tarde, enquanto descarregávamos algumas caixas do carro, um homem apareceu encostado na cerca do vizinho ao lado. Ele nos observava com uma expressão carregada de desdém, os braços cruzados e o olhar que parecia nos analisar como se fôssemos intrusos. Ele tinha cerca de 50 anos, bigode espesso e uma postura arrogante que deixava claro que estava acostumado a se impor. "Vocês que são os novos donos dessa casa?" perguntou, sem sequer se apresentar, a voz carregada de desconfiança. Daniel, sempre educado, sorriu e respondeu: "Sim, senhor. Somos nós. Eu sou Daniel e essa é minha esposa, Clara. Acabamos de chegar e estamos muito felizes por fazer parte do bairro." Mas o homem não retribuiu a simpatia. Pelo contrário, estreitou os olhos e soltou uma risada seca. "Felizes, é? Vamos ver até quando. Esse bairro não é para qualquer um. Aqui moram pessoas de nível, gente que se esforçou de verdade para estar onde está." Fez uma pausa, olhando para nossas roupas simples e para o carro antigo estacionado na frente. "Pelo visto, vocês não se encaixam muito bem." Senti minhas mãos tremerem. Aquele era o nosso primeiro contato com o vizinho, e em vez de boas-vindas, recebíamos palavras que mais pareciam uma sentença. Daniel respirou fundo, tentando não reagir de forma agressiva, e apenas disse: "Estamos aqui para somar, não para competir. Espero que possamos nos dar bem." O homem bufou, como se não acreditasse. "Só espero que vocês não tragam confusão. Eu gosto de silêncio e ordem." Antes de se retirar, ainda completou com ironia: "Boa sorte. Vocês vão precisar." Ficamos em silêncio por alguns segundos, o peso daquelas palavras pairando no ar. Eu olhei para Daniel, que forçou um sorriso para me tranquilizar, mas pude ver a sombra de preocupação em seus olhos. À noite, enquanto jantávamos entre caixas e móveis ainda fora do lugar, conversamos sobre o que havia acontecido. Daniel tentava minimizar, dizendo que talvez o vizinho fosse apenas um homem ranzinza que precisava de tempo para se acostumar com a mudança. Mas eu, no fundo, sentia que aquilo era só o começo de algo maior. Nos dias seguintes, o comportamento hostil do vizinho se repetiu. Sempre que passávamos, ele nos observava com desconfiança, como se estivéssemos invadindo um território que não nos pertencia. Uma vez, enquanto eu regava minhas plantas, ele resmungou alto o suficiente para eu ouvir: "Isso aqui vai virar uma bagunça, já estou vendo." Cada gesto, cada palavra carregada de veneno, era como uma tentativa de nos fazer sentir que não pertencíamos ali. Apesar disso, Daniel e eu decidimos manter a cabeça erguida.
Organizamos nossa casa, conhecemos alguns outros moradores que foram mais receptivos e seguimos com a rotina. Mas a sensação de estarmos sendo constantemente julgados e vigiados pelo vizinho nos deixava inquietos. E eu ainda não sabia que a verdadeira humilhação estava prestes a acontecer, e seria em público, diante de outros moradores, deixando claro que aquele homem não só não queria nossa presença, como faria de tudo para nos diminuir diante de todos. Na manhã seguinte àquela recepção amarga, Daniel tentou me animar, dizendo que deveríamos focar nas coisas boas. Ele se jogou na organização da garagem, colocando prateleiras e separando suas ferramentas. Eu, por minha vez, comecei a ajeitar a cozinha e os pequenos detalhes que dariam vida ao nosso lar. Mas, apesar do esforço, a presença do vizinho pairava como uma sombra sobre cada conquista nossa. Não demorou muito para que viesse a primeira cena pública. Estávamos descarregando os últimos objetos do carro, quando uma vizinha simpática chamada Dona Ruth se aproximou. Ela era uma senhora de cabelos grisalhos, sorriso afetuoso e um jeito doce de falar. Perguntou de onde vínhamos, nos deu as boas-vindas e até trouxe um bolo para marcar nossa chegada. Aquele gesto aqueceu meu coração, me fazendo acreditar que talvez não estivéssemos tão sozinhos. Mas o alívio durou pouco. Enquanto conversávamos, o vizinho ranzinza surgiu do portão. Ele fingiu arrumar algo no jardim, mas sua voz atravessou a rua como uma flecha. Dona Ruth, cuidado para não se decepcionar. Esses dois aí chegaram agora, mas duvido que tenham condições de manter a casa em ordem. Esse tipo de gente vem, faz bagunça e depois some. O choque me deixou sem reação. Dona Ruth ficou visivelmente constrangida, tentando desconversar, mas o veneno já estava lançado. Daniel, firme mas educado, respondeu: "O senhor poderia, por favor, parar de nos julgar sem nos conhecer? Não viemos aqui para incomodar ninguém." O vizinho riu com desprezo, balançando a cabeça como quem já tinha certeza de estar certo. Vamos ver. O tempo mostra quem é quem." Eu senti meu rosto arder de vergonha. Era como se estivéssemos em uma vitrine, expostos ao julgamento cruel de alguém que mal sabia nossos nomes, mas que já havia decidido que não merecíamos estar ali. Nos dias seguintes, o clima só piorou. Descobrimos que o nome dele era Álvaro, e que era uma espécie de autoridade informal no bairro. Qualquer reunião, qualquer evento, ele estava no centro, opinando sobre tudo. E, infelizmente, parecia ter uma boa rede de aliados que o respeitavam, seja por medo ou conveniência. Álvaro não perdia a oportunidade de nos humilhar. Quando Daniel saiu de bicicleta para comprar alguns materiais, ele disse em voz alta para outros vizinhos: "Vejam só, já começou. Não tem nem carro decente. Aqui a gente preza por padrão, não por gente que vem trazer decadência pro bairro." Outra vez, enquanto eu cuidava das flores do jardim, ele passou e comentou para uma mulher ao lado: "Quem será que vai pagar as contas dessa casa? Aposto que logo essa aí vai estar pedindo emprestado." Cada frase era uma punhalada. Eu me perguntava, por que tanto ódio gratuito? O que poderia motivar alguém a querer destruir a dignidade de duas pessoas que só estavam tentando recomeçar? O episódio mais doloroso aconteceu em um sábado. O bairro organizava uma pequena feira comunitária, onde cada morador podia vender doces, artesanatos e serviços. Daniel, animado com a chance de divulgar sua oficina de concertos, preparou cartões e levou algumas ferramentas para demonstrar o que fazia. Eu o ajudei a montar uma mesinha simples, coberta com uma toalha florida. Estávamos esperançosos. Alguns moradores se aproximaram, curiosos, e até elogiavam a iniciativa de termos algo útil para oferecer. Eu via no rosto de Daniel um brilho de motivação que há muito não via. Mas, como já temíamos, Álvaro apareceu. Ele chegou acompanhado de dois conhecidos, e alto bastante para chamar a atenção de todos, disse com sarcasmo: "Olhem só isso! Uma oficina improvisada em plena feira. Daqui a pouco vão começar a vender quinquilharia também. Vocês acham mesmo que alguém daqui vai confiar seus aparelhos a um desconhecido que mal chegou?" Alguns riram, outros ficaram em silêncio constrangido.
Eu vi o sorriso de Daniel desmanchar, e aquilo me partiu a alma. Ainda assim, ele respirou fundo e respondeu: Todos nós começamos de algum lugar, Sr. Álvaro. O senhor também não nasceu com prestígio. Mas Álvaro não deixou barato. A diferença é que eu construí o meu com dignidade. E não tentando se infiltrar em um bairro que não é para qualquer um. As palavras dele ecoaram como marteladas, deixando-nos humilhados diante de todos. Eu mal consegui segurar as lágrimas. Era como se nosso sonho de recomeço estivesse desmoronando antes mesmo de se erguer. Naquela noite, em casa, eu e Daniel conversamos longamente. Ele, cansado, cogitou desistir do bairro, vender a casa e procurar outro lugar. Mas dentro de mim crescia algo diferente, uma mistura de indignação e coragem. Eu sabia que, cedo ou tarde, precisaria reagir. Eu carregava um segredo que até então poucos conheciam. Algo que mudaria a percepção de todos ao nosso redor. E estava prestes a revelar, de uma forma que ninguém, muito menos Álvaro, poderia imaginar. O domingo amanheceu pesado. O clima no bairro parecia carregar um silêncio desconfortável depois do episódio da feira. Daniel mal quis levantar da cama. Eu o vi deitado de costas, olhando fixamente para o teto, como se estivesse se perguntando se todo o nosso esforço havia sido em vão. A cada dia, parecia que nosso sonho de recomeço se tornava mais distante. Levantei mais cedo e fiquei na varanda observando a rua. Álvaro passava como se fosse dono do pedaço, cumprimentando uns, lançando olhares de reprovação a outros. Era claro que ele se alimentava do poder de humilhar e de manipular as pessoas. Mas eu já não sentia apenas dor. Eu sentia que estava na hora de colocar um fim naquela situação. No início da tarde, fomos convidados para uma reunião do bairro. Haveria discussões sobre melhorias de segurança e limpeza. Eu sabia que, inevitavelmente, estaríamos frente a frente com Álvaro e todos aqueles que já haviam ouvido suas provocações. Daniel hesitou em ir, mas eu insisti. Não seria fugindo que mudaríamos nossa realidade. Chegamos ao salão comunitário, um espaço simples, mas cheio de moradores reunidos. Todos se cumprimentavam, trocavam informações, e logo percebi como Álvaro se posicionava como protagonista. Sentado à frente, ele falava alto, opinava sobre tudo, gesticulava como se fosse uma autoridade oficial. Quando nos viram entrar, muitos cochicharam. Eu podia sentir os olhares de julgamento, como se fossemos intrusos em território proibido. Álvaro, ao notar nossa presença, fez uma pausa dramática e sorriu de canto. Ah, que bom que vieram, disse, em tom carregado de ironia. Assim todos podem conhecer melhor os novos vizinhos. Afinal, transparência é importante, não acham? Alguns moradores riram de leve, outros apenas observaram. Eu segurei a mão de Daniel, sentindo sua tensão. Ele parecia prestes a explodir, mas eu sabia que era o meu momento. Respirei fundo e me levantei. Eu gostaria de dizer algumas palavras, anunciei, sentindo a sala inteira se voltar para mim. Desde que chegamos aqui, fomos tratados com hostilidade, julgados sem sermos conhecidos. Principalmente por parte do Sr. Álvaro. O burburinho cresceu. Álvaro ergueu as sobrancelhas, fingindo surpresa. Ora, veja só, não pode aceitar uma crítica e já se faz de vítima. Mas eu não recuei. Meu coração batia acelerado, mas minha voz saiu firme. Não são críticas, são humilhações. Desde o primeiro dia, fomos atacados. E tudo isso sem que ninguém saiba quem realmente somos. A sala silenciou. Alguns se entreolharam, curiosos. Aproveitei o momento e soltei a revelação que vinha guardando. Antes de nos mudarmos, eu trabalhei por 10 anos como coordenadora de projetos sociais na capital. Muitos dos espaços de lazer e até programas de apoio a comunidades menores, como esta, foram desenvolvidos sob minha gestão. E sabem por que viemos para cá? Porque fui convidada pela prefeitura para dar início a um novo projeto de revitalização e inclusão, que vai beneficiar diretamente este bairro. Um choque percorreu o salão.
Vi olhos se arregalarem, murmúrios surgirem. Álvaro ficou estático, a boca entreaberta, sem reação imediata. Continuei. O que o senhor chamou de gente que não tem padrão foi justamente o casal escolhido para trazer melhorias, recursos e oportunidades para todos. Eu nunca quis me exibir, nem viver de títulos. Só queria ser recebida com dignidade. Um silêncio pesado tomou conta. Dona Ruth, a vizinha que havia nos recebido com bolo, foi a primeira a se levantar e aplaudir. Logo outros a seguiram, murmurando palavras de apoio. Vi rostos que antes nos olhavam com desconfiança agora se transformarem em expressões de respeito. Álvaro tentou reagir, forçando uma risada. Ora, isso não muda nada, títulos não fazem uma pessoa melhor. Mas a própria comunidade rebateu. Um senhor ergueu a voz. O que não faz uma pessoa melhor é humilhar os outros. O que a senhora disse aqui mostra mais caráter do que todas as suas fofocas. A reação em cadeia foi inevitável. Pessoas que antes ficavam caladas começaram a expor situações em que Álvaro havia sido agressivo, controlador ou inconveniente. Ele, que sempre se colocava como líder, começou a se encolher diante da maré de reprovação. Daniel, ao meu lado, me olhava com orgulho. Eu sabia que ele havia pensado em desistir, mas agora percebia que tínhamos conquistado algo mais valioso: respeito. No fim da reunião, fui convidada oficialmente a liderar a comissão do projeto que iria transformar a Praça Central e trazer novos programas para os jovens do bairro. Muitos vieram se desculpar pelo silêncio dos dias anteriores, reconhecendo que haviam se deixado influenciar por Álvaro. De volta para casa, já no portão, vi Álvaro do outro lado da rua, cabisbaixo. Pela primeira vez, ele não tinha nada a dizer. Eu não precisei zombar nem devolver as ofensas. O simples fato de revelar quem eu era já havia virado o jogo por completo. Ao entrar, Daniel me abraçou forte. Eu sabia que você era incrível, mas hoje você me encheu de orgulho. Sorri emocionada. Eu só queria um lar tranquilo. E agora sei que, juntos, conseguiremos construir isso. E assim, naquela noite, adormeci com o coração leve. Não porque tínhamos vencido Álvaro, mas porque, finalmente, tínhamos mostrado quem éramos de verdade. A história de hoje chegou ao fim. E se você quiser mudar a sua história através de deliciosos brigadeiros gourmets, os tornando sua fonte de renda extra, ou até mesmo principal, adquira agora seu livro digital, que chegará no seu e-mail com mais de 80 receitas de brigadeiros por um preço ridiculamente barato. Você ainda ganha bônus sensacionais como planilha mágica de precificação, receitas bônus de outros doces e muito mais. E se não quiser fazer renda com seus brigadeiros, você pode simplesmente deixar seus amigos e familiares apaixonados por essas gostosuras. Clica no link da descrição ou do primeiro comentário desse vídeo e reserve agora seu livro digital. E não se esqueça de comentar qual lição você tirou dessa história. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tchauzinho!